E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta para mais uma edição do programa Rock Forever, o nosso encontro semanal às quintas-feiras, 8 da noite, pelo Novo Dia TV. Hoje, à minha esquerda, para mim é o Leandrão, mas muita gente conhece ele hoje por Leandro TG Mendes, artista gráfico, posso falar assim? Enfim, multifacetado, mas o eterno guitarrista do Eicasa, mas está aqui para falar sobre o projeto atual dele, Do Culto ao Coma. Não é só um projeto, é uma banda. E à minha direita, a senhorita Júlia Aguirre, Olá, certo? Que vai certo. falar sobre o mais recente trabalho da banda, um clipe muito legal. Eu tenho algumas perguntas específicas a fazer, mas principalmente, que maldade enfiar essa monte de... É maldade. Que material que é aquele? O dado corporal deles é uma tinta preta de tinta maquiagem, é. Bom, a comum, gente vai falar sobre comum. esses detalhes e muitos outros daqui a pouquinho, que afinal essa foi só a escalada. Rock Forever tá no ar. Programa Rock Forever. Oferecimento Vila Pizza Bar, o espaço cultural mais saboroso de Jundiaí. As melhores bandas e a pizza mais gostosa da cidade. Reserve sua mesa. Barão Contábil, excelência em consultoria e contabilidade. Acesse www.barãocontábil.com.br. Alcolateria Doces Alcoólicos, Brigadeiros de Jack Daniels, Amarula, Café com Conhaque, Caipirinha e muito mais. Saiba mais em Alcolateria Doces Alcoólicos no Instagram. Muito bem, quinta-feira, 8 da noite, Rock Forever inédito no ar pra você aqui pelo Novo Dia TV. Conforme eu vinha dizendo antes da nossa vinheta de abertura com a senhorita Júlia. Júlia, judiou da turma, hein? Judiei. Ficou muito bonito, mas eu E imagino da o locação trampo. também, é. Foi complicado. Como é que foi a ideia? Você já tinha feito alguma coisa parecida? Não, nada parecido, nada. Assim, na minha cabeça eu já tinha feito uns 50 filmes parecidos, uns vários clipes, mas na realidade nunca. Mas pra concretizar foi só quando teve a oportunidade com esse senhor aqui. Foi, Aliás, com deixa eu essa aproveitar pessoa. para agradecer a presença do meu amigo, o senhor Leandro Gazi Mendes. Pô, brigadão. Você é um amigo muito A gente antigo tem uma e, história pô, brigadão pelo espaço. bem antiga. Tivemos a honra de participar junto do Eicasa, uma grande banda que participou aqui em Jundiaí de um monte de show e um monte de palco legal, não só Jundiaí na região. A gente conseguiu registrar algumas músicas nossas, a gente fez um monte de show cover por aí, se divertiu pra caramba e marcou época, e eu posso dizer que é uma honra ter você aqui. Pra gente falar também do Eicasa e de outras coisas, a gente vai falar também do Peixonauta, porque meu filho adora, o Miguel adora o Peixonauta, adora... Enfim, a gente vai falar daqui a pouco também. Mas hoje o assunto principal é isso aqui, ó. É esse aqui, ó. Do Culto ao Coma. Imago é o nome do álbum. Na verdade é o seguinte, a gente já conhece a banda há algum tempo, inclusive eles participaram no ano passado da temporada do Banda de Quinta que a gente fez lá no Vila Pizza Bar. Outros shows também que vocês fizeram também lá no... Outro show, né? Foi mais um no Vila. A gente já acompanhou também. É um trabalho sensacional. É caprichado ao extremo na parte gráfica, na parte musical, na parte de produção, na parte das letras. Não é rasgar seda, não. É um negócio meio completamente acima da média. Então eu queria aproveitar para pedir para você explicar, Leandro, como é que surgiu a ideia, que patamar que vocês estão, quanto tempo. Fala um pouco da banda em si, para depois a gente explorar também o novo trabalho com a Júlia. Tá, a banda começou em 2014, quando eu tocava com uma galera lá de Atibaia, que são os integrantes da banda. E lá na época a gente fazia covers gerais e a gente, uma hora, se transformou num music cover, né? Quando a gente se transformou num music cover, a gente meio que se encontrou no estilo lá. E apesar da ideia sempre ser um dia se tornar uma banda autoral, foi quando a gente passou pelo music cover que a gente se sentiu em casa para falar, nossa, é essa textura que a gente quer. Obviamente tem outras influências, cada um traz a sua, a gente também gosta muito das mesmas referências, né? Então, depois que esse music teve o seu espaço, o seu momento, a gente falou assim, chega, vamos
começar a produzir, né? Vocês chegaram a tocar com esse music cover num festival do Dia do Rock da prefeitura, no ano, feito pelo Rock Forever, não foi? Aquela época 2015, acho que foi? 14? Acho que 14. 14, né? Um pouquinho antes da banda começar. Rapaz do céu. Ou em 13, né? Se pá. Faz tempo. Aí, quando a gente começou a compor, a gente já começou a compor pensando num disco, né? Então, nós criamos um disco conceitual, que, na verdade, a ideia de ser um disco conceitual era mais por necessidade de direção de arte do que por pretensão, né? Porque a gente queria como que as músicas iam conversar uma com a outra, né? Então, a gente criou uma ideia e aí lançamos o primeiro disco, que é um disco conceitual que fala sobre a jornada da psicanálise. Então, foi no formato fanzine, foi uma loucura. Eu larguei meu emprego na época e aí ele teve um momento. Então, a gente tocou bastante ele, a gente já se apresentou com um trabalho já lançado, né, que era o disco. E aí, quando a gente conseguiu fazer um show no Sesc, daí a gente meio que encerrou o ciclo dele para poder parar e começar a fazer esse aí. Quando a gente começou a fazer esse aí, a gente já sabia um pouco mais onde a gente estava, né? Porque lá no começo... eu lembro, assim, que quando a gente chegou pro produtor para gravar, ele perguntou, assim, pra gente, o que vocês querem, como vocês querem soar? E aquela era uma pergunta que a gente nunca tinha feito, que define muito, assim, quem você é, né? Quem é você na música? A gente não sabia que a gente era, né? E aí, a gente conversou, achamos um canto e tal, mas acho que a gente se achou mais nesse disco. Nesse disco a gente sabia exatamente como a gente queria soar. Então a gente procurou um estúdio de gravação que tivesse um som com a modernidade que a gente queria, perto das referências que a gente gostava e queria estar próximo. Então, a gente acha que esse disco ele é uma evolução absurda do primeiro trabalho, porque ele meio que modernizou a gente. A gente tá usando mais sintetizador aí, bastante teclado, bastante maneiras diferentes, até do meu trabalho de guitarra, sabe? Então, eu acho que ele foi a nossa... consagração, assim, um disco muito melhor do que o primeiro, assim, sabe? Lançado em 2022, certo? Tô vendo aqui, é isso mesmo? Isso mesmo. E é legal pra você que não conhece o som da banda, assim, o Leandro citou o lance do Muse, obviamente que tem influência, claro, mas assim, não só, porque assim, seria muito limitado dizer assim, que simplesmente, por exemplo, existem bandas que vieram de covers, né? Às vezes, exemplos até inusitados, por exemplo, o Maroon 5 um dia foi um Rush cover. Não sei se você Caramba, sabia. não sabia. Coisa, por isso que eles são instrumentistas monstruosos, mas foram para um lado mais pop. Então, assim, eu acho que a influência de Muse dá para, obviamente, sentir aqui, mas vai um pouco além, porque eu acho que, além das camadas, o Muse também usa muito esse lance de muitas camadas, né, de sintetizadores, como você falou, de muita coisa pré-gravada, vocês também têm, mas eu acho que é um pouco a mais que tem uma pitada um pouco mais... Eu consigo ver a sua influência, porque eu sei que você é muito fã de Led Zeppelin, de bandas setentistas, e dá pra sentir isso aqui. Legal. Foi proposital, você teve dificuldade pra colocar um pouco do lado seu, meio... que não é que destoa, mas é diferente da influência principal do que a gente vê aqui. Entendo. Como é que foi isso? Tá, é que assim, ó, quando eu falei o music cover, assim, não é que a gente se achou musicalmente lá dentro. Sim. É que a gente Surgiu sentiu dali. a vontade pra... Porque era um tesão tocar music. Porque eles têm uma coisa assim, eles são técnicos, mas ao mesmo tempo tem uma descontração pra você tocar, sabe? Sim. Então, mas assim, tem muita influência de pessoal de cada um, que pega muito do Queens of Stone Age, Opeth, Porcupine Tree é uma banda que a gente ama, Rush tem bastante. Agora, eu não consigo... Uma coisa que eu acho que não sei nem o quão fardo é isso, ou o quanto que eu consigo controlar, mas eu não consigo... soar que nem alguém. Eu até tento, mas eu não sei se eu chego lá, sabe? Então, assim, a minha autocrítica não deixa eu perceber se eu cheguei na influência de alguém. Então, quando você fala assim, você tem a influência do Led Zeppelin ou do Yes e tal, eu fico assim, pô, pode ser, porque já me falaram isso. Mas eu não sei se foi uma coisa tão consciente de chegar lá, entende? É um ponto bem legal. Eu disse até, porque pelo que a gente também sentiu e passou na época do Icasa também, porque acho que a gente tinha essas dois... Total. Essa mescla de influências. E quando eu falei da sua influência mais setentista, não só do estilo do que você ouve, mas o estilo de tocar mesmo. Eu acho assim... Pode crer. É um lance mais... Não é aquela fritação, porque o cara... Como é que chama? Bellamy, o cara do Muse, né? Como é que chama? Matt Bellamy. Ele é um pouco mais virtuoso no sentido de
de fritar mais, né? Sim, sim. Eu vejo mais melodia, mais tons até dissonantes nos seus solos, nos seus riffs. Esse Então, é por isso que eu quis a dizer- influência do King Crimson, isso aí. Por isso que eu citei lances setentistas. Da hora. Deixa eu trazer de volta a Júlia no nosso papo. Porque a gente falou no começo, né? Deixa eu situar um pouco melhor. O trabalho mais recente do pessoal do Culto ao Como é um videoclipe sensacional que eles lançaram agora. Esse mês passado. Faz, acho que um mês e meio, talvez. Que é do Euforia Entre Nós, né? Isso. A Euforia Entre Nós. Vai A fazer música um é a mês. primeira. Vai fazer um mês. É a primeira música, a primeira faixa desse disco, que é uma delícia poder falar disco, né? Poder sentir, poder falar, vai lá no Spotify, escreve, vai aparecer fora de ordem. Pois Você lê o encarte. Isso aqui não tem preço, cara. Isso aqui... Enfim. A gente tava falando da ideia, da concepção. A gente tá acompanhando um pouquinho algumas imagens do videoclipe. Claro que o que mais pega é essa parte da produção desse produto na cara de todo mundo ali. Mas não é só isso. Ele tem todo um conceito da temática e tudo mais. Queria pedir para você aproveitar para explicar de onde veio essa ideia, como é que foi, se foi fácil concretizar e tudo mais. Certo. Bom, começando por... Assim, eu tinha que gravar um clipe com um amigo meu, que a gente criou essa parceria de gravação. E a gente ia ter o equipamento ali e a gente não tinha nada pra fazer. Não tinha mais nada. Eu falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa, porque é um desperdício você ter uma câmera fodida e não fazer nada com aquilo. Aí eu falei pro Leandro, viu, vocês querem gravar o clipe? Tipo, fala o que vocês querem que eu faço, sabe? Assim, joguei. E aí, depois de muita conversa e tal, a gente chegou na conclusão de que iríamos fazer esse clipe. E a partir disso, enfim, no diálogo com eles, para conseguir achar um lugar comum, assim, do que a gente poderia fazer, eles falaram dessa música, que é a música mais bem-sucedida deles aí. É uma sonzeira mesmo, cara. Eu lembro fudido. que desde a primeira vez, assim... Acho que nem tinha saído nada. Diferente de você ouvir e depois esperar a música no show já com uma referência. Eu lembro que eu tive a referência no ao vivo dessa música. Que massa. E ela foi o nosso primeiro sonzeira, single, né? E ele teve um destaque, né? Uma projeção. Então a gente queria coroar o fim do ciclo desse disco fazendo um clipe pra ela. Então começa com ela e termina com ela. Legal demais. E aí eles me deram a liberdade de criar alguma coisa. E aí eu achei um gancho, assim, porque eu fiz esse clipe pra eles, mas especialmente porque eu sou fã da banda, sabe? Eu tô fazendo esse clipe como público, não só como, sabe, profissional, enfim. Tem uma relação emocional também com essa música também, particularmente. E ela sempre me trouxe, assim, uma certa dualidade, sabe? Esse sentimento, assim, da gente contra nós mesmos e essa questão que todo mundo tem. E pensando nisso... como que eu coloquei isso pra fora, nesse monte de gosma e de tinta preta? Gosma. Eu tava procurando esse termo. É uma gosma. Foi, assim, parcialmente, digo muito, filme de terror, assim. Como que eu coloco essa dualidade em imagens? E pra mim isso é muito representado com criaturas, assim, sabe? Uma coisa mais sobrenatural, uma coisa mais fantástica, assim. E também por questões psicológicas, né? Claro. Aí a junção disso foi eu tentar colocar pra fora tanto essa parte, assim, conflituosa dessa sombra, né? Dessa luz e sombra que todo mundo tem. E a parte de como a gente se conecta, assim. Tanto assistindo um filme ou escutando uma música. Enfim, a gente vê que a gente não tá sozinho ali no mundo, sabe? Aquela pessoa tá cantando sobre a mesma coisa. Ou ela tá fazendo um filme sobre aquilo que você já pensava e já sentia. Rola uma identificação natural com qualquer mensagem, né? Exato. E aí, como que eu colocaria isso pra fora? E aí, eu pensei Eles estariam pintados, né? Caracterizados. E eu pensei em colocar alguma coisa no cenário que simbolizasse que as pessoas escutando a música, né? Elas estariam se conectando com isso. E aí, foi mais ou menos esse o gancho, sabe? O subtexto. Eu tô com um pequeno texto sobre você aqui, ó. Apaixonada por cinema desde pequena, por grande influência das mulheres de sua família, avó, mãe e tia. Na sua família sempre teve espaço para discussão e apreciação da sétima arte. Vem daí, portanto, a admiração pelo cinema. A paixão por filmes cresceu até ficar insuportável, ela precisar fazer algo a respeito, como um curso e estudos. Sua produção vem bastante desses cursos de cinema e literatura de Jundiaí. Sim. Brasil, Vermelho e Amarelo é um curta que você foi trabalhou o último, como diretora. Exatamente. Que aí esse foi da Academia Internacional de Cinema, que foi onde eu estudei cinema. Tem mais aqui também.
Como é que é? Eles não usam black tie? Como é que é essa história aqui? Isso, eles não usam black tie. Já existe... nesse curso. Ah, tá. Isso, no primeiro curso, foi o primeiro curso que eu fiz, assim, na vida. Legal, demais. E foi uma adaptação do Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco. Esse filme é clássico, né? Assisti clássico, outro dia, tava passando naquele canal que passa filme nacional. Canal chama Brasil? Curta. Acho que chama Curta. Tem o Curta, Curta, né? tem, sim. Acho que foi no Curta que eu assisti. De madrugada, assim, assisti de novo. Já tinha assistido. Enfim, só pra situar, porque, tem aí, né? Obviamente, não é apesar da amizade, da oportunidade de ter a câmera ali, tem um embasamento, um conteúdo. E como é que foi, né? Depois do trabalho finalizado, você acha que correspondeu às suas expectativas? Alguma coisa que você acha que poderia ter feito diferente ou não? Sempre tem o que dá pra ser feito diferente, sempre tem. É que nem música, mixagem, né? Você não termina, você desiste dela. Você desiste. Porque senão você vai eternamente mexer em alguma coisa depois de outra, né? É muito louco isso. Você tem que desapegar. Desistir, exato. Largar. Foi assim com esse trabalho? Foi bastante, assim. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer. É que a gente teve pouco tempo, né? Porque foi, sei lá, 2 semanas ou menos, assim, pra fazer a produção inteira. Sabe? Contratar a galera, chamar a galera, passar tudo, fazer decupagem, fazer uma espécie de roteiro pro elenco, pros figurantes seguirem, assim. Trabalho independente é sempre assim. Você vai esbarrar em recurso em algum momento, você vai ter que desistir. Total. Porque senão você vai, de repente, colocar uma influência diferente, um equipamento a mais, sei lá, trazer alguém até pra trabalhar, né, junto. Não tem jeito. Ela acabou sendo uma peça importante, porque assim, a gente gosta de fazer clipe, a gente gosta de criar material audiovisual, né? Você deu pitaco? Porque você também manja, né, disso. Então, aí que tá. Quando ela entrou, eu falei assim, nossa, que bom, não preciso fazer nada, assim, sabe? Porque assim, é um tipo de trabalho que tem uma ousadia que se dependesse da gente, nós 4 integrantes da banda, nunca ia acontecer. Não ia ter Nunca que eu ia chegar pros caras e propor de pintar com textura, assim. Nunca que eu ia fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Se propusesse, talvez eles não abraçassem a causa, né? Exatamente. Então, o interessante disso também é que ele não é um clipe onde o mote é o trabalho digital, você entende? A gente se pintou para fazer. Sim, então orgânico. Esse elemento analógico, né? Ele traz uma informação que a gente está esquecendo, assim, né? Porque as coisas vão ficando fáceis, hoje é tudo, né? E aí é uma textura, né? Que, textura faz parte da nossa vida. Tem banda gravando clipe sem os músicos estarem juntos hoje em dia. Pois né? Cada um num lugar, coisas... Quer dizer, hoje tá tudo corre o risco de as coisas ficarem meio pasteurizadas por isso, né? A mesma luz, o mesmo tipo de corte, né? Então isso foi interessante. E a pandemia potencializou isso absurdamente, porque mostrou que existe a possibilidade, né? Exato. Quer dizer, já existia, mas mostrou que é um caminho que, de repente, mais econômico, mais preguiçoso, digamos assim. E às vezes, e muitas vezes o único que tem, né? Às vezes você não tem outra coisa para fazer senão aproveitar a tecnologia, né? Mas o importante é fazer de qualquer jeito, né? Deixa eu aproveitar e perguntar pra Júlia o seguinte. Vamos contar um bastidor aqui. A gente chegou, ela falou, onde é que o Felipe Andreoli sentou? Ela queria sentar no lugar. Eu queria. Acabou de falar que é Felipe, tudo bem? Felipe Andreoli, um abraço, nosso brother. E também você falou que é fã da banda, então eu já tô supondo que você gosta do estilo, que você gosta do rock and roll, sim. E como que é isso? Você... Existe interesse de outros artistas, outras bandas? Como é que é esse mercado? Se você começou a trabalhar, tudo bem, você gosta, tá escrito aqui, mais pelo cinema. Mas se também foi alguma coisa que você pensou que pudesse ser um caminho para você seguir? Esses trabalhos parte com dos clipes, assim, produções com bandas em si? Sim, total. É uma coisa que eu queria continuar fazendo. Eu tenho muita ideia. Felipe. Maravilhoso. Angra é minha banda preferida, inclusive. É mesmo? Não sabia. Isso é uma obsessão, assim, na verdade. Ah lá, que legal, meu. Ela me fez ouvir todos os discos já. Tipo, você não escutar inteiro, assim, tá ligado? Tipo, meio... E faria de novo. E tá vindo material novo do Angra aí. O álbum novo tá chegando, eles gravaram um acústico lá em Curitiba, vai ser bem legal. Pois é. Mas assim, é um caminho... Pegando exatamente o gancho do que o Leandro falou, que as coisas hoje estão mais difíceis de ter essa produção desse sentido, né? Na época nossa anterior, né, tinham clipes que estreavam que, nossa, fantástico. Estreava no Black or White do Michael Jackson. Eu lembro que estreou no Fantástico. Total. E era assim, aguarde no final da edição. Era um negócio assim, MTV mesmo. Quantas vezes? A época áurea da MTV Brasil, que a gente ligava pra ver um clipe
E clipes muito bem produzidos. Sim. Eu lembro bastante daquele do Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight, acho que é um clipe maravilhoso Isso, também. aham. Eu não vejo mais, dificilmente, né? Não é que eu não vejo. Eu acho que caiu um pouco. Na média, digamos Caiu. assim, os artistas estão investindo menos nesse tipo de trabalho. É. Você acha que Eu pode acho haver que- um retorno? Como é que você vê esse Eu acho tipo que, de certa trabalho? forma, ficou muito manjado, sabe? É. Você seguir uma linha, assim, tem uma receita de bolo, assim. Vamos fazer o clipe assim, 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 e vai dar certo. É o suficiente, sabe? E aí Galera você tá não... indo pro não, outro não- lado hoje. exatamente. E eu acho que o clipe, ele é um curta-metragem, né? Eu considero o cinema Sim. e é um curta-metragem. Ele só é feito, né, no padrão ali da indústria da música. Você precisa traduzir a música em imagens, assim, é um outro processo. Mas é basicamente, você tá falando da mesma coisa, né? Você tá no mesmo universo. E eu acho que seria... É uma puta ferramenta, assim, você usar isso como narrativa, assim. De colocar pra fora histórias e explorar, assim. Eu acho foda. Eu acho clipe uma coisa incrível. A gente tava falando de clipes dessa época, o clipe de Make Believe, quando estreou, meu, e é uma Nossa! verdade, produção. Eles Esse gastaram... é um Tá no clássico. documentário do André, do Anderson Bellini, que a gente passou aqui em Jundiaí também. Eles falam detalhes dessa produção, que foi o Angra até hoje, a produção mais cara, que mais teve repercussão. E é um clipe lindíssimo. Pois é. E a música, é o que você estava falando, né? Eu acredito que você tenha ouvido bastante a música para chegar num, né? Bastante, E bastante. acho que a obra sempre vem da música e acho que facilita para você ter as ideias, né? Deixa eu aproveitar para dar alguns recados rapidinhos aqui só. Curta a nossa página, por favor. Tá Novo Dia TV no YouTube ou @RockForever no Instagram. A gente tem alguns cortes também espalhados que a gente tira das edições e distribui nas nossas mídias sociais. Deixa o like, que é muito importante. O YouTube entende esse algoritmo desse jeito. Indica para mais gente, pra gente chegar cada vez mais casas, mais pessoas que acompanham o nosso trabalho, que passam a acompanhar ainda mais, tá? Não só o nosso trabalho do Rock Forever, sempre digo, mas dos artistas, dos profissionais que também a gente traz aqui toda semana, certo? Queria dizer também que, o clima em Jundiaí tá uma loucura, cara. Semana passada eu tava gravando de touca, todo mundo assim, ó. Hoje deve estar uns 35 graus lá fora, né, Marcelão? Por baixo. Marcelão tá sem camisa e de bermuda gravando ali, ó. Meu, tá muito calor, A cara. gente ferrou com o planeta Terra. Meu, olha lá, ó, quem que aguenta? Que voz que aguenta? Semana passada eu fiz 3 shows, cara. Imagina, tô completamente rouco hoje, então... E vai cair a temperatura já. Daqui a pouco. Não vai mudar? Eu vi quarta, faz frio, né? Deixa a touca separada. Que loucura, cara. Então, se você perceber uma rouquidão na minha voz, a culpa é toda minha. Não, mas usa rouquidão, usa uma licença poética. É, assim, tem uma um coisa... certo- É, um charme. um certo Faz uma charme. cultural, É, próximo. exatamente. Deixa eu aproveitar também para deixar convidar você para acompanhar os eventos no final de semana do Vila Pizza Bar, nossos parceiros, né? Nessa quinta-feira, dia 7. Dia 7, Marcelo? Hoje é dia... Que é hoje? 4. Hoje a gente tá aqui numa segunda-feira, dia 4, gravando. Quinta-feira, no programa Inédito, na quinta-feira, feriado, dia 7 de setembro. Você que tá acompanhando nossa estreia, desliga já esse celular, desliga esse computador e vai pro Vila. Tem o Loco Brothers, que é um tributo ao Ramones, muito legal, com o César, com o Rafa, com o Kiko Zera na batera. Eles são bem fiéis de estúdio mesmo assim, tocam as músicas com fidelidade completa. Ramones Cover no Vila Pizza Bar, hoje nessa quinta-feira. Amanhã, pra você que tá vendo o Inédito, sexta-feira, dia 8, né? Isso. Calendários e Costuma contas. ser depois 7 Normalmente, né? Sexta-feira, dia 8, tem a reprise inédita também no palco do Vila Pizza Bar, com aqueles clássicos anos 80, com aquela interatividade no telão e tudo mais. Ingresso antecipado sempre no Let's Event, tá bom? E no domingo... Não, isso é sexta, né? E no sábado, dia 9, banda Estúdio 54, pra você chacoalhar seu esqueleto, curtir um dance music com os dois, acho que a dupla vocal mais foda da nossa região, que são o Rick e a Camila Martim, que, Estúdio 54 é uma bandaça e vai mesmo, que é uma aula, principalmente na parte vocal. O instrumental também, obviamente, é óbvio, mas também a parte vocal. E agora eu vou falar dos meus shows, eu toco nesse final de semana. Vou ralar, hein? No sábado a gente tá em Socorro, lá no Rock Rider Bar, com a banda Mr. Brownstone Guns N' Roses Cover, a partir das 9 da noite, tá bom? Todos os clássicos do Guns N' Roses, todas as fases e tudo mais. E no domingo, dia 10, portanto, estrada. Vai pra Socorro, volta pra Campinas, lá no Grains Pub, a partir das 8 da noite no domingo. Dia 10 de setembro também, Guns N' Roses Cover, com a banda Mr. Brownstone, estarei por lá, todos convidados. Beleza? Vou deixar já um convite antecipado. No dia 21 de setembro,
É uma quinta-feira. O Rock Forever, em parceria com o Porco Espinho, tá produzindo um festival com 4 bandas autorais da região. São elas, Malorian, Overdrive Luna, Inlust e Resilience. Aliás, o tema da festa é a despedida do batera, o Jones, que tá saindo do Resilience. E para celebrar essa parte dele, esse capítulo do nosso brother com as baquetas do Resilience, a gente tá fazendo esse show e as bandas também vão se reunir. Então, 4 bandas autorais, todas lá juntas. Você que acompanha essa, eu não gosto de falar cena, mas esse movimento de músicas, de compositores próprios da nossa região, são 4 bandas muito legais para você acompanhar. Ingressos antecipados já à venda no Simpla. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar do Peixonauta, daqui a pouco a gente vai falar do meu baú. A gente tem um quadro aqui, não sei se vocês sabem, eu peço para que vocês tenham tudo que eu já fiz no Rock Forever e coisas minhas até, shows que a gente fez por aí. Eu peço para que cada um dos nossos convidados tire uma credencial, sei lá, um ingresso, uma pulseira que tem, e a gente fala um pouco sobre ele para reviver um pouco da história Legal. de 21 anos desse programa, mais de 600 edições produzidas ao longo de Rede Paulista, Rádio Difusora, Canal 25 e agora esse novo capítulo aqui no Novo Dia TV. Certo? Leandrão, vamos falar do Icásia. Nos reunimos, eu conheci o Leandro em 1998, que eu já tinha uma outra banda chamada Angel Dust, que fazia um monte de cover de heavy metal. A gente também tinha o autoral, que é isso que acabou nos... A gente gostava muito de tocar os covers, mas a gente sempre teve essa preocupação de escrever as coisas. A gente se reunia lá e a gente fez uma banda... A gente montou uma banda chamada Icásia, que tem o nome... O nome de autoria. Foi o Leandro que sugeriu, e toda a temática e tudo mais. A gente teve 5 músicas... 3 músicas. Chasm, Hiding Clouds... Cosmic X. E Cosmic X. E, meu, era muito legal. Leandrão, fala um pouquinho das suas lembranças do Icásia, das coisas que você gosta de ter como de recordação, de o que você tinha de influência, de que você viveu, enfim. Cara, eu acho que quando eu penso no Icásia, cara... Além do Briner, cara, que é a primeira coisa que Meu, vem, vindo pra cá eu lembrei do Briner, pra caramba. Eu acho que são uma das memórias mais preciosas, assim, sabe? Porque eu acho que acontece algumas coisas na nossa vida que marcam o início de uma fase e parece que você passa o bom tempo depois na tua vida tentando reviver aqueles momentos, né? Então, eu acho assim, que o Icásia, ele foi... quando a gente entra num mundo que até então você era de espectador e começa a virar um cara que faz... uma peça que faz parte das pessoas que compõem aquilo, Sim. né? Que criam aquele cenário, né? Não vou falar cena, é um cenário agora, saca? E aí, eu acho que aquilo criou um deslumbre pra gente, pra mim, né? Que faz que eu passe o resto da minha vida tentando reviver esses momentos, entende? Isso dá o tom pras coisas que eu quero fazer, entende? É onde você percebe, assim, que a sua importância... quer dizer, a importância do seu relacionamento com a música, sabe? Então, assim, a gente era bem novo, né? Vamos botar dessa maneira. Eu tinha 18 anos. E... Você tinha uma a mais. Ainda tem uma a mais ali. eu fui fazendo menos aniversários nesse tempo. E eu acho, assim, que as coisas que a gente descobriu ainda são coisas que pautam a nossa vida, né? Então, a maneira de compor, por exemplo... Eu lembro uma vez, a música, a Cosmic X, não sei se você lembra, a gente terminou a letra a caminho do estúdio, Sim, assim, no carro, escrevendo, assim, o que rima com sei lá o quê, sabe? No Paulão a gente gravou, né? Exato. Acho que a gente saiu da minha casa, morava perto do Maxi Shopping ali, eu acho que foi ali. Exato. Eu lembro desses momentos, você lembra? E eu lembro com muito carinho, assim, também, de uma semana antes, tá, completamente enlouquecido, porque eu tinha que compor o solo pra gravar. Pra registrar, né? E eu não sabia o que eu queria falar, sabe? Que tipo de solo que pede. E eu acho que... E eram, obviamente, as primeiras vezes, assim, que era me colocado numa situação que eu falei assim, a sua guitarra é a que vai falar agora, o que você quer falar? Sabe? E isso ser, tipo, um diálogo com o instrumento que era a primeira vez que eu tava tendo, sabe? Uma responsabilidade enorme, assim. Pô, eu posso pôr uma nota só, mas eu posso tentar botar 15, tá ligado? Obviamente que eu não ia conseguir, mas sabe? Mas essa escolha estética é de uma responsabilidade muito grande. E eu acho que ali que você começa a entender o carinho que você precisa ter
pra atender a música e não a música atender aos seus delírios egóicos, sei lá, Sim. sabe? Quero mostrar o meu repertório, assim, porque é uma decisão com muita responsabilidade, né? E, E meu... aí acho que tudo meio que gira nisso, assim, é uma nostalgia, tipo, sem fim, assim, sabe? Eu fico às vezes também tentando imaginar o que seria o próximo passo, de repente. Tudo bem que é assim, ó, vamos situar. O Icasa foi formado em 98 por mim, Leandro, o Gustavo, o Checoli, o Paulinho e o Briner. Antes de mais nada, nossa homenagem eterna ao Briner, eterno Briner, nosso baixista, que já nos deixou, tem alguns anos já, que era uma peça importantíssima e era uma figura. O Briner era uma figuraça em todos os sentidos. Tanto pela personalidade muito forte, como também pela personalidade da... Deixa eu fazer um adendo Claro. sobre ele. Ele era um cara que ele valorizava muito o que a gente fazia. Sim. Ele era tipo uma pessoa que conseguia olhar pra gente e extrair a arte que a gente tinha lá. A ponto dele ser sincero, cometer suicídio, né? Sim. Isso tá uma bosta. Eu lembro dele falar assim, isso aqui tá uma bosta. Sim. Você consegue fazer mais, você consegue... Aquele nossa que você fazia... Tá ligado? Isso era uma coisa que era muito importante. Sim, assim, sabe? e característico no timbre, né? Ele tocava com Rickenbacker muitas vezes. E ele era virtuoso. E eu tava citando tudo isso. Primeiro, antes de mais nada, obrigado por tudo. O Briner, nossa homenagem aqui eterna mesmo. Não tem como a gente não marcar isso, né? E também, além do Briner, a gente tínhamos posso dizer que 5 personalidades diferentes na banda. Tanto de influência, como até de pessoas mesmo, assim, né? O Paulinho vem de um lado muito mais... os gostos do Paulinho são muito mais pop, né? Ele é muito sutil até hoje. O Paulinho é baterista da banda Agnus Rock, de outras bandas que ele toca ainda hoje. E é super sutil, né? Super preciso, relógio, assim. E eu tava numa época muito prog, eu queria tocar uns Dream Theater na vida. E eu tenho um vocal mais alto, né? Mais, não vou dizer agressivo, mas mais firme, né? Enfim, o Leandro era assim, ainda é. A gente tinha esse lance mais... Eu sempre comparei isso. O Gustavo era o Adrian e o Gilmore, e o Gustavo. E o Leandrão era o Blackmore. Mesmo, sabe? Tipo, nas texturas. Assim, o Blackmore é óbvio, completa referência absurda na arte de tocar guitarra, mas ele é peculiar. Ele tem os temas, ele tem os riffs, que não é aquele riff cheio. E você sempre foi... eu adorava tocar Temple of the King e outras coisas que a gente... Ixi, puta época boa, cara. Tá da hora lembrar isso aqui hoje. Mas, enfim, eu fico lembrando isso. Porque, às vezes eu penso, tipo... Teve outra fase, quando eu saí uma época, e vocês tiveram a fase com o Júlio. Não sei se vocês compuseram alguma coisa. Não. Acho que não, foram mais pra tocar os covers. Mas, é que assim, não é arrependimento, nada disso. Mas, às vezes, eu penso, putz, qual que seria o próximo? Onde é que a gente... Pra onde a gente iria? No passo seguinte, né? É que eu acho assim que a formação clássica, né? Ela desmontou no momento que a gente tava querendo fazer mais coisa, né? Então eu acho que assim, fica um grande mistério, assim, né? Tinha um potencial pra sair mais coisa lá, porque a gente tava com a criatividade a milhão ali na época, né? Mas é difícil a gente ficar falando assim, mais né? A gente registrou no Paulão uma demo, que a gente chamava, né? Um CD, sei lá como é que a gente podia chamar. Demo tape. Gravamos as 3 autorais, então gravamos Flash of the Blade, do Iron Maiden. E tocamos um monte de lugar, cara. Tocamos na Adler, aquele festival da Adler foi muito legal. Eu lembro muito bem de um show de Itatiba que a gente fez, cara, num sábado à noite. Que tinha uma galera, devia ser encontro de moto, alguma coisa assim. É aquela que a gente chegou atrasado? Foi, que o carro do Gustavo deve estar na minha casa até hoje desse dia. Você lembra essa história, né? O carro dele quebrou lá, sei lá, e largou na minha garagem, o carro ficou um mês na minha garagem. Gustavo Checo ali, nosso brother também, Gustavão, gente finíssima, guitarrista da banda Pulse, que tocou no Vila no último final de semana, com um tributo ao Pink Floyd. E o Gustavo também tá com um projeto novo aí, tocando Pearl Jam e tudo mais. Gustavo também é um guitarrista... O primeiro guitarrista amador, assim, que eu vi na vida foi o Gustavo. Que eu morava na Vila Arens, e moleque, e o Gustavo, ele é mais velho, acho que é 2 anos mais velho que eu. E ele sempre teve a pinta do Adrian Smith do Iron Maiden, ele tinha uma... Preocupação com o som da guitarra naquela difícil. E os caras falavam, tem um cara que toca lá, não sei o que. Nós fomos na casa dele. Ai, que legal. E ele tocou Infinite Dreams, eu nunca esqueço, cara. Que legal. Coisa que marca, né? E o Gustavo, só que o Gustavo, assim, ele tem a profissão dele, né? Ele toca muito mais por lazer, né? Hoje toca porque o que ele gosta. Mas
talvez e também teria contribuído nessa nossa fase criativa que a gente teve nessa época. A gente foi colocando aí momentos do Eicasa que o Leandro... Aliás, eu ganhei um baita de um presente do Leandro alguns anos atrás, que ele digitalizou vários shows, várias passagens que a gente teve de apresentação, sem foto ali também, tem um monte de coisa. Ele compilou um pouco do arquivo do Eicasa num DVD e graciosamente me entregou num baita de um presente que eu guardo com muito carinho, só que a gente não consegue digitalizar isso agora, porque é em DVD. Então a gente está colocando algo de outro arquivo. 8, né? Pois é. É algo do arquivo, outra parte do arquivo do Leandro que a gente está acompanhando nessa parte. Mas, muito legal poder lembrar isso tudo. Daqui a pouco a gente vai passar para esse lance que eu falei dos ingressos, para trazer a Júlia de volta pro papo. Mas eu quero antes registrar os aniversariantes dessa semana, né? A gente tem hoje, 7 de setembro, nessa nossa estreia, ser aniversário do Charles Harding Holly, conhecido como Buddy Holly, nascido no dia 7 de setembro de 1936, e morreu no dia 3 de fevereiro de 1959, no Clear Lake, que é considerado o dia que o rock morreu, eles falam, né? Junto com o Rich Valens. O acidente do avião. O acidente. Quem mais que foi? E o J.P. Richardson. E os três morreram juntos, né? O avião caiu. E foi conhecido... É conhecido esse dia como o dia que o rock morreu. Inclusive tem a música American Pie fala como o dia que a música morreu, né? Não tem uma letra e tal. Registrado, portanto, o aniversário do Buddy Holly. Faria... Lá vou eu nas minhas contas. Marcelão, 36 ele nasceu. Estamos em 23. Sei lá, faria tantos anos aí. Eu não sei fazer conta. Que mais? Temos aniversariantes de peso aqui, hein? Ó, quem também faz aniversário no dia 7 de setembro, nasceu em 1951, é a Christine Ellen Hind, que é a Chrissy Hind, que é uma musicista estadunidense. Acho esse termo, mas é o certo, né? É o certo. Aliás, eu assisti... Parênteses rápidos. Eu assisti o documentário do Arnold Schwarzenegger agora, esse final de semana, no Netflix. E, dá raiva, ele só fala América. Não é América, cara. Eles têm isso, né? Culturalmente, os caras são muito, né? Mas aí eu assisti o outro também, que eu assisti da Shania Twain, quando ela fala do Mutt Lange, que entra também. Porque ele também é gringo, e ele não fala, ele fala dos Estados Unidos, ele fala do país, né? Ele não fala Tá. Porque América, poxa, questão de geografia, né, pô? O cara fica roubando o nome pra ele. Mas enfim, a Chrissy Hind é uma musicista estadunidense, nascida nos Estados Unidos, portanto, conhecida especialmente como líder da banda The Pretenders, que é uma banda muito legal, vocalista, compositora, guitarrista e também símbolo feminista. Eu acho muito legal a gente registrar isso. Semana passada a gente teve duas representantes aqui não feminista no sentido de... Vocês entenderam, né? Porque hoje é muito... Tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas pra situar que existe espaço, que também todo mundo tem o mesmo lugar ao sol. E é bem legal, porque por muito tempo elas não tiveram esse direito garantido e hoje não é modinha, nada disso. Tem que falar, faço questão de falar. E ela levanta a bandeira mesmo, a Chrissy Hind, tanto nas composições do Pretenders e outras coisas. Portanto, está registrado. Nossos parabéns a ela. Aniversário. E um aniversário que é comemorado, mas infelizmente não em presença, né? Não com bolo e tudo mais. Quem nasceu no dia 5, já foi. Né? Para você que está assistindo o programa inédito, quem nasceu no dia 5 de setembro de 1946 foi o senhor Farouk Bulsara, mundialmente conhecido como Freddie Mercury, só o maior cantor que já pisou nessa terra em todos os tempos e tudo mais. Não só cantor, figura como rockstar, compositor, mas principalmente como cantor. Porque o Freddie Mercury cantando é um absurdo. Portanto, nasceu em 46, faria alguns anos aí. Não sei que ano que é, 23 para 46, 70 e alguma coisa. Nossos parabéns, mesmo que póstumos, ao gigante Freddie Mercury, que faria aniversário no dia 5 de setembro. Eu ganhei um CD do Leandro uma vez, do Night of the Opera, que eu tenho até hoje. Ah, é? Não Você me deu um CD, acho que é um aniversário esses anos Caralho. aí. Você me deu um CD do Night of the Opera. Tá dando muito presente, né? Que é o melhor, né? É o melhor álbum do Queen, né? Acho que é. Eu acho que... as duas músicas mais fodas que ele já fez. Né? Não, Bohemian Rhapsody e a... eu esqueci o nome agora.
que ele faz um lance vocal ali no meio, assim, pesadíssimo. Ah, vamos lembrar. Não gosto de não lembrar as coisas. Peraí. Prophet Song. Prophet Song. Tu precisava lembrar. Eu não ia lembrar, vou eu não ia quieto. lembrar, porque... É peculiar, porque Uhum. é uma sonzeira, mas eu não falaria que é entre as duas mais, mas Sim, essa mesmo, sim. Prophet Song, são uns aços. Tá no auge da parte operística Sim, sim. da composição do Queen, que antes era mais cru mesmo. Antes sempre teve uma coisa ou outra Uhum. de vocalizações, porque ele era um mestre cantando e escrevendo. Mas ali, É a extrapolou. apoteose dos arranjos, né? aliás, você que não conhece o Night of the Opera do Queen, pelo amor de Deus, vai ouvir. Obrigação. Lição de casa. Pessoal, a gente tá com o tempo quase estourando, vamos à nossa lição de casa aqui, ó. Conforme eu disse, esse aqui, ó. Aliás, o baú tá chegando, hein? A Larissa, minha amiga, falou que... até pediu pra mim... pra que eu ajudasse no logo, na fonte. Tá vindo um baúzinho, porque ela falou que isso aqui é vergonhoso. Ah, é nada, vou dar uma... Podia ser um M2000, né? Eu tenho até o preço que eu paguei nisso aí, ó. 100. Júlia, por favor, tira aí, dá uma mexida. Tira alguma coisa. Deixa eu dar uma mexida aqui. Sem olhar. Peraí. Tipo, vamos falar sobre algo da história do Rock Forever. Vamos ver. Essa é uma credencial Peraí. do Via Funchal. A gente falou uma parecida esses dias. Nossa, que letra. Programa Rock Forever, Luciano Frazani, 30/3. Ah, essa é daoríssima. A letra da Miriam. Eu falei, que letra da Miriam? A gente falou, a Miriam é a assessora do... Miriam Martinez, ex-assessora do Via Funchal. Ela faleceu na pandemia. A gente trabalhou junto um monte de vezes. A gente prestou uma homenagem aqui a ela tempos atrás. A gente vai acabar prestando direto, porque tem várias do Via Funchal, que são essas credenciais meio que fica meio triângulo, porque ela destacava uma parte. Eu já falei, a gente chegava lá, Rock Forever, me chamava de Rock Forever. A gente entregava um DVDzinho com a matéria anterior, porque o Rock Forever não era assistido em São Paulo, porque era só pra... Era uma emissora aberta aqui da nossa região, né? Então a gente queimava um DVD e entregava pra ela. Era mó legal. Que ano que é, você acha? Isso é 2011. Eu sei que 2011. show que é. Cara, esse aqui, você caprichou. Esse aqui é um show do Journey. Journey. Show do Journey que... Ó, eu faço aniversário dia 31 de março. Isso aqui é 30/3 de 2011. E eu vi o Journey pela primeira vez na vida. E, infelizmente, um show vazio no Via Funchal. Devia ter umas 2.000 pessoas. Era aquele vocalista lá do... Era o Arnel Pineda, esse cara que já tá até hoje, né? E era o Jim Castronovo na batera. Era a formação clássica sem o Steve Perry, né? E também sem o Steve Smith na batera, claro. Mas é que o Jim Castronovo já virou praticamente um baterista, né? Como se fosse um oficial, assim, há muito tempo, tá na banda. E era o Ross Valory no baixo também. E a formação era a mais conhecida, né? Enfim. E, meu, a curiosidade, que eu sou fã gigantesco, adoro Journey, muito, assim. Ainda tenho, mas tive uma fase muito fanática mesmo, assim, quis ter banda, cover, do caramba. Escuto bastante. Steve Perry é um dos maiores, a gente falou do Freddie Mercury, mas o Steve Perry também tá ali. Mas a curiosidade é que, assim, Don't Stop Believing é um hino. Tem muita gente que ouve Don't Stop Believing por aí, lembra de mim, porque eu sempre falo dela, como tema, como... A música também, eu adoro cantar ela nos shows. E aí, até arrepio, cara, foi um momento bonito mesmo. O show começou tarde, não costuma demorar muito esses shows em lugar fechado. Faltavam 4 minutos pra meia-noite. Se fosse 2 minutos, já tinha... Já fazia outra citação do referência, Iron né? Man. Eu juro, ia virar meu aniversário e eles começaram a tocar Don't Stop Believing. Eu virei meu aniversário tocando Don't Stop Believing, que legal. cara. Pô, puta Nesse lembrança dia, especial, cara. velho. Muito legal. A gente tá vendo um pouquinho das imagens aí. E tá vendo só tem história. Rock Forever só me traz coisa boa. Da hora. Muito obrigado. Sua vez, Leandro. Vou Cuidado, tirar- às vezes também tem ingresso de jogo aí, a gente passa. Vou tirar uma pequenice, hein? Duvido que você vai lembrar, cara. Tá escrito, tem que lembrar. Não tem como. Tirei uma pulseirinha bem... chique. Esse é o campeão. É a terceira que sai, porque assim, na verdade, esse é o SP Trip. Foi um festival, a semana passada a gente também falou, mas só que assim, são 4 dias. Então a gente, né? Por isso que... E também porque a pulseira é lisinha, a turma acho que chama atenção e grande.
Foi um festival que... Meu, eu falei do The Who aqui semana passada. Só que não foi... O The Who foi 22. 24, eu acho que foi o Aerosmith. Eu já tinha falado do Bon Jovi, que eu assisti com a minha irmã. No dia 22 falei do The Who, que foi demais, que eu nunca tinha visto o Who. E prometi que uma vez se viesse no Brasil, se fosse sei lá, Manaus eu ia, se fosse só. Porque, imagina, viu? Chance única, assim, né? Você viu o The Who que teve o Cult? Isso, foi esse festival. Ah, é esse crer. festival. Eu tava lá também. Você tava também? Tava. Então, olha lá, ó. Só que o The Who a gente falou semana passada. Hoje nós vamos falar do Aerosmith, que foi com... Acho que foi o Walter Bridge que tocou no dia do Aerosmith, eu não vou lembrar. Mas a gente informa com precisão aí. E é isso, nesse festival, que foram 4 datas, eu fui nas 4, teve o Guns N' Roses, teve o Aerosmith, teve o Bon Jovi e teve o The Who. E eles pegaram os ganchos, depois a turma que vinha pro Rock in Rio, eles não eram autorizados para tocar em outras praças, depois que começou a estourar de venda no Rock in Rio, eles começaram a tocar. Isso mesmo. E foi a primeira vez, eles fizeram esse SP Trip, São Paulo Trip, 4 dias no Allianz Parque. E a gente já falou do Bon Jovi um tempo atrás, falamos do The Who semana passada, e hoje a gente tá falando do show do Aerosmith. Olé, 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 up there! Aliás, por falar nisso, o Aerosmith começou essa tour, a última tour, né? Tour de despedida. Todo mundo Eles fala. vêm pra cá? Não marcou ainda. Mas o primeiro show da tour que já tem nos Estados Unidos o primeiro show dessa tour foi sábado agora, passado. A gente tá gravando na segunda, sábado passado. Setlist mais curtinho e tal, tocando Seasons of Winter, que é a minha música predileta. E tomara que venha pro Brasil. Tomara que não seja a última. Tem que A participar gente sempre pensa. dessa despedida, né? E o legal é que, assim, esse festival, né, tipo, fui os 4 dias, né? E aí, no último dia, uma senhorinha que tava limpando o chão, assim, virou pra mim e falou assim, você veio nos 4, né? Eu falei, vim. Acho que ela não me aguentava mais passando ali, porque da pista, a gente fica na Premium ali, né? Quem tá credenciado, a sala de imprensa, a gente não para ali, né? Uhum. Ela, eu vi você todos os dias. Eu falei, vim mesmo. Enfim, é isso. Podemos ir embora? Todos os recados dados? Tem o single... Ah, é? Então, eu ia pedir pra você, pra recado final, falar... Ah, tá. Deixar os contatos para o pessoal saber mais, mídias, contatos, enfim. Deixa a caixa postal, pessoal. E pode falar dos próximos passos, datas. Fica à vontade para o último recado aí. Tá, a gente tá... esse clipe aí, ele encerra o ciclo desse disco, né? E a gente tem coisa acontecendo, assim, a gente tava fazendo muito show e a gente parou, de repente, porque a gente teve uma proposta massa de um colega meu que tem um projeto de banda coletiva, onde ele faz umas parcerias com vários artistas com bastante projeção, inclusive, e ele chamou a gente para musicar algumas letras que ele tem. Então a gente a gente parou o que a gente tava fazendo para produzir para ele essas músicas. Então vai sair um EP no fim do ano, talvez começo do ano que vem. Legal. E até lá a gente já tem 3 músicas que já estão gravadas e elas vão sair em single. Uma delas vai sair, tá pronta já, tá tudo prontinha. Tô te dando um spoiler dela aqui, uns 40 segundos da música. E ela vai sair, acho que talvez daqui um mês. Daí a gente já tem outro no gatilho que vai sair depois. Então, isso é o que tá acontecendo. E o ano que vem já tem um material novo. Vamos começar tudo Parceria com um artista externo. Ele tem um compositor. Ele chama Fernando e ele tem o projeto da banda dele chama A Banda Que Nunca Existiu. Então, o que ele faz? Ele mais um outro parceiro, amigo dele, eles compõem letras, compõem ideias. Só que eles não têm a banda, o corpo, né? Eles têm as parcerias e os contatos e eles vão chamando pessoas para fazer. Então, tem a banda que nunca existiu com o Paulinho Mosca, por exemplo. Tem a banda que nunca existiu com o Nazi. E vai ter a banda que nunca existiu com o Dr. Ocoma. Que legal. Entendeu? E aí e aí depois ele vai compilar num disco e tal. Então, tipo, e aí quando ele propôs pra gente, a gente, achou do caralho a ideia, estamos montando, então daqui a pouco vai ter um trabalhinho junto com ele aí. Legal demais. Pra saber mais sobre a banda?
Pra saber sobre a banda, a gente tá em tudo quanto é canto na internet. Então, se você digitar no Google do Culto ao Coma ou em qualquer lugar, você vai tropeçar na gente de qualquer jeito. Então, gostaria que vocês procurassem o clipe para vocês assistirem. Acompanha no Instagram, acompanha no Facebook. Acho que nem dá para acompanhar mais, porque no Facebook já tá tão esquisito. Mas se quiser, tá lá também. Também dá. E em tudo quanto é plataforma de streaming, você consegue ouvir tudo que a gente fez, inclusive as músicas longas, que a gente tem música de mais de 10 minutos. E em breve a gente volta a fazer show e daqui a pouco tem single. Vai soltar um spoiler aqui já do próximo que vem. E o ano que vem tem mais músicas. Muito obrigado, Leandro. Júlia Aguirre. Eu... Fale mais sobre você. Como é que o pessoal pode saber mais sobre o seu trabalho? O que você tem em mente aí, próximos passos? Eu tô na produção de 3 curta-metragens agora, no momento. E eu quero mais, então se você quiser gravar um clipe, me chama. Não, me chama mesmo, sério. Se tiver galpão abandonado, ou se não tiver, tudo bem. Bandas de rock, eu tô aqui. Júlia Eu tenho muita Aguirre. ideia, tá? Muita ideia. Pra te Vocês não achar? precisam fazer nada. Júlia Aguirre. pra Júlia fechar. Aguirre, Fechou. sou eu. Só para apontar, assim, que de novo, assim, se não fosse pela Júlia, a gente não teria feito um clipe com essa ousadia e com tão pouco tempo, assim. Então, acho que a proatividade dela colocou a gente numa correria que faz acontecer, que eu acho que a gente sozinho não teria, né? Então, Mas eu também foi tenho que uma agradecer. E parceria eu conheci ótima. eles em 2014, nesse show da Festa da Uva. Do Do Muse, do lá, Muse. ó. Você Tudo viu? aqui, O ó. Muse deu- E estamos aqui. Tá Tenho vendo muito só? a agradecer ao Muse. Eu tenho muito a agradecer a vocês pela presença. De verdade, muito obrigado. Foi um prazer. Baita que papo. agradece. Cara, Lembranças... Meu, Obrigadão demais pelo espaço, pô. Pela Eu que agradeço, amizade eu que de agradeço pela quantos anos Já, presença. e, pô, obrigadão pelo espaço aí, pelo convite. Tamo Eu tô junto. feliz Muito de- obrigada mesmo. obrigado por tudo. E Foda. boa sorte pra nós nos próximos Pra passos. todos nós. Pessoal, a gente volta quinta que vem, sempre às 8 da noite, com o programa inédito do Rock Forever por aqui no Novo Dia TV. Quinta-feira, 8 da noite, inédito pra vocês. Siga nossas mídias sociais, dê o like, se inscreva no YouTube, beleza? A gente acompanhou alguns pedaços desse videoclipe, A Euforia Entre Nós, da banda do Culto ao Coma, mas agora você vai ficar com um texto um pouco menor, um pouco maior, nesse encerramento do Rock Forever. Fechou? Semana que vem a gente se vê. Muito obrigado, valeu! Valeu. Fugiram pro deserto, um deserto só de neve, onde o amor é proibido e a libido prevalece. E a libido prevalece. Essa noite ensolarada está tão longa e muito fria. Vem chegando a madrugada e nada mais sacia. O desejo é tão forte e as ideias distorcidas. Olhos vivos será a morte, será o fim de nossas vidas. Oh, será o fim de nossas vidas. Programa Rock Forever. Oferecimento Vila Pizza Bar, o espaço cultural mais saboroso de Jundiaí. As melhores bandas e a pizza mais gostosa da cidade. Reserve sua mesa. Barão Contábil, excelência em consultoria e contabilidade. Acesse www.barãocontábil.com.br. Alcolateria Doces Alcoólicos, Brigadeiros de Jack Daniels, Amarula, Café com Conhaque, Caipirinha e muito mais. Saiba mais em Alcolateria Doces Alcoólicos no Instagram.